Fevereiro parece só mais um mês de calor e chuva, mas na horta ele é uma janela de ouro. É quando você planta com estratégia e colhe muito no outono, com menos pragas e mais vigor. Hoje eu vou te mostrar as melhores plantas para semear ou transplantar em fevereiro, com um passo a passo prático em cada uma, para você não perder essa época e transformar sua horta em produção garantida. Se você quer colher rápido e com fartura, a rúcula é a primeira escolha de fevereiro. Ela ama clima ameno e este mês é o equilíbrio perfeito. Ainda tem calor para germinar rápido, mas já começa a aliviar o excesso que deixa a folha amarga. Plantar agora garante rúcula bonita por semanas seguidas, com colheitas constantes. Escolha um local com sol da manhã e sombra à tarde, ou meia sombra o dia todo. A rúcula não gosta de sol escaldante direto. Prepare a terra deixando bem fofa e rica, misturando composto orgânico ou humus de minhoca. Quanto mais matéria orgânica, mais folhas macias e com sabor suave. Faça sulcos rasos, com cerca de 1 centímetro de profundidade, e semeie direto no local definitivo. Espalhe as sementes sem concentrar demais e cubra com uma camada fina de terra. Regue com cuidado, usando o regador de bico fino para não desenterrar. Em poucos dias, você verá as primeiras folhas. Quando as mudinhas estiverem com cerca de 5 centímetros, faça o desbaste. Deixe uma muda a cada 10 centímetros. Isso evita a competição e aumenta o tamanho das folhas. Mantenha o solo sempre levemente úmido, principalmente nas primeiras semanas. Se faltar água, a rúcula endurece e perde qualidade. Em 25 a 30 dias, você já colhe. Corte as folhas de fora e preserve o centro da planta para ela rebrotar e continuar produzindo. Se você semear a cada 15 dias, cria um escalonamento e nunca fica sem rúcula fresca. É um cultivo simples, rápido e perfeito para fevereiro. A beterraba, plantada no calor extremo, costuma ficar fibrosa e com gosto fraco. Mas em fevereiro ela começa com energia e termina no clima mais ameno, formando raízes doces e suculentas. Se o seu objetivo é colheita bonita e saborosa, este é o momento ideal para iniciar o ciclo e garantir produção forte no outono. Use canteiro profundo ou vaso grande com pelo menos 30 centímetros. A raiz precisa de espaço para crescer. A terra deve estar solta, sem pedras e sem torrões. Misture terra vegetal com composto orgânico e um pouco de areia para melhorar a drenagem. Beterraba gosta de umidade, mas apodrece se encharcar. Semeie direto no local definitivo, em covas rasas de aproximadamente 1 centímetro, com espaçamento de 10 centímetros. Coloque 2 ou 3 sementes por cova, porque a semente de beterraba costuma ser um conjunto que gera mais de uma muda. Cubra, regue bem e aguarde a germinação em 1 semana. Quando surgirem várias mudinhas no mesmo ponto, faça o desbaste e mantenha só a planta mais forte. As outras você pode transplantar cedo ou até consumir como folhas jovens. Regue com regularidade, mantendo o solo úmido sem exagero. A cada 20 dias, reforce com humus de minhoca ao redor das plantas para manter crescimento constante. A colheita acontece entre 60 e 70 dias. Você percebe que está pronta quando a raiz começa a aparecer na superfície, com cor intensa. Puxe com cuidado ou solte a terra antes. Além da raiz, aproveite as folhas, que são muito nutritivas. Fevereiro é o melhor ponto para a beterraba bonita. Doce, firme e bem colorida. Cenoura é a cultura que mais recompensa quem planta na época certa. No calor exagerado, ela entorta e fica curta, e no frio forte, ela trava. Fevereiro é o meio termo. Germina bem, ganha força no início e forma raízes longas quando o clima suaviza. O segredo aqui é o solo, não a semente. Prepare um canteiro profundo e muito solto, de preferência com até 40 centímetros trabalhados. Retire pedrinhas e torrões, porque qualquer obstáculo faz a raiz deformar. Misture areia para deixar leve e incorpore composto orgânico bem curtido. A textura ideal é como uma esponja fofa, segura água, mas não compacta. Semeie em sulcos bem rasos e distribua as sementes com cuidado, porque são minúsculas. Cubra com terra peneirada bem fina, regue com borrifador ou bico suave. Se o jato for forte, você desloca as sementes e cria falhas na germinação. E aqui entra a parte mais importante. Mantenha o solo úmido todos os dias até nascer. A germinação pode levar 10 a 15 dias, então paciência é parte do cultivo. Quando as mudinhas atingirem 3 a 4 centímetros, faça o desbaste e deixe uma muda a cada 5 centímetros. Cenoura que cresce apertada fica fina e fraca. Regue sempre que a superfície começar a secar. Se a planta passa sede, a raiz fica amarga e lenhosa. Adube com leveza. Humus de minhoca a cada 20 dias é suficiente. Evite excesso de adubo rico em nitrogênio que faz muita folha e pouca raiz. A colheita costuma vir entre 70 e 90 dias. Quando o topo aparecer e a cor estiver intensa, solte a terra e puxe com cuidado.
Cenoura de fevereiro costuma ficar doce, crocante e de ótimo tamanho. Se você quer uma vitória rápida na horta, plante rabanete em fevereiro. Ele vai da semente até a colheita em 25 a 30 dias. Então é perfeito para quem está começando ou para quem quer ocupar espaços vazios do canteiro. O erro mais comum aqui é deixar o solo secar. Rabanete odeia a falta de água e responde ficando fibroso e picante demais. Use canteiro ou vaso raso com pelo menos 15 centímetros de profundidade. A terra precisa estar solta e rica em matéria orgânica. Semeie direto no local definitivo em covas de 1 a 100 metros de profundidade, com espaçamento de 5 centímetros entre covas. Coloque 2 sementes por cova, cubra com terra e regue. A germinação acontece em 3 a 5 dias. Quando as mudas tiverem 2 cm, faça o desbaste, deixando apenas uma por cova. Mantenha o solo sempre úmido. Rabanete que passa sede fica picante demais e fibroso. Regue diariamente, de preferência 2 vezes ao dia. Em dias muito quentes, não precisa adubar durante o cultivo, porque o ciclo é muito curto. A adubação feita no preparo da terra é suficiente. Apenas mantenha a umidade e espere. Em 25 a 30 dias, os rabanetes estarão prontos. Você vai ver a raiz vermelha aparecendo na superfície. Puxe com cuidado. Rabanete plantado em fevereiro é crocante, levemente picante, delicioso em saladas. E o melhor, você pode plantar a cada 15 dias, escalonando a produção e ter rabanete fresco o tempo todo. A colheita acontece quando a raiz começa a aparecer na superfície com cor viva. Puxe com cuidado e já leve para a cozinha. O melhor truque para rabanete é plantar escalonado. Semeie uma pequena leva a cada 15 dias. Assim você sempre tem colheita fresca e evita aquele problema de colher tudo de uma vez e perder parte do alimento. Cultivo rápido, prático e altamente produtivo em fevereiro. Couve-manteiga é quase obrigatória em qualquer horta brasileira, porque produz por meses e aguenta bem variações de clima. Fevereiro é excelente para iniciar, porque a planta cresce com vigor no fim do verão e entra produzindo forte quando o outono chega. Quem planta couve na época certa colhe folhas grandes, verdes e macias, sem precisar replantar toda hora. O segredo é solo rico e adubação constante. Você pode começar por sementes em copinhos ou bandeja, ou usar mudas prontas. Mas existe um truque que muita gente ignora. Dá para fazer muda com o talo da couve comprada na feira. Corte um pedaço com cerca de 15 centímetros, retire as folhas maiores e deixe apenas o topo com folhas pequenas. Coloque o talo na água e espere formar raízes em 10 a 15 dias. Depois é só plantar, e isso acelera muito o processo. Escolha sol pleno, porque a couve responde com folhas maiores. Prepare uma cova generosa e misture bastante composto orgânico ou esterco curtido. A couve come muito porque é uma fábrica de folhas. Plante com espaçamento de 40 centímetros entre plantas, porque ela cresce e precisa de ventilação. Se plantar muito junto, fica fraca e vira alvo fácil de pragas e fungos. Regue regularmente, mantendo a umidade constante. Se a planta oscila entre seca e muita água, as folhas ficam duras e a produção cai. A cada 20 dias, faça uma adubação de cobertura com humus de minhoca ou composto, sempre ao redor da planta e nunca encostando no caule. Se quiser turbinar, faça também um chá de composto bem diluído para reforçar nutrientes sem queimar as raízes. A colheita começa por volta de 60 dias após o plantio, quando a planta já está firme. Colha sempre as folhas de baixo e deixe o topo intacto. Nunca arranque a planta inteira. Assim a couve continua crescendo e produzindo por muitos meses, às vezes por um ano ou mais. Fevereiro é uma das melhores épocas para iniciar e garantir folhas, durante todo o outono e inverno, quando outras verduras ficam mais lentas. Espinafre é uma verdura poderosa, rica em ferro e nutrientes. E fevereiro é o momento ideal para plantar. Ele não tolera calor intenso, espiga rápido e fica amargo, mas gosta de temperaturas amenas e cresce muito bem no outono. Prepare um canteiro ou vaso com solo rico em matéria orgânica. Espinafre gosta de terra fértil e levemente úmida. Prefere meia sombra ao sol pleno. Se você tem um local que recebe sol apenas pela manhã, é perfeito para espinafre. Semeie direto no local definitivo, em sulcos rasos. Espalhe as sementes com espaçamento de 3 a 5 centímetros. Cubra levemente com terra peneirada. Regue com cuidado. A germinação acontece em 7 a 10 dias. Quando as mudas tiverem 5 centímetros, faça o desbaste. Deixe uma muda a cada 15 centímetros. Mantenha o solo sempre úmido. Espinafre que passa sede espiga rápido e você perde a colheita. Adube a cada 15 dias com humus de minhoca diluído em água. Espinafre é planta de crescimento rápido e precisa de nutrientes constantes. 40 a 50 dias após a semeadura, você já pode começar a colher. Colha as folhas externas, deixando o centro da planta intacto para continuar produzindo. Espinafre plantado em fevereiro produz abundantemente durante março, abril e maio.
é verdura fresca garantida para o outono. O espinafre é perfeito para quem quer uma horta mais nutritiva e produtiva com pouco esforço. Mantendo o solo úmido, uma adubação leve e colheita correta, você garante folhas bonitas e macias por várias semanas. Fevereiro é a época certa para começar e aproveitar o clima do outono para produzir sem amargar e sem espigar cedo demais. O pepino é uma das melhores escolhas para plantar em fevereiro porque ele ama calor na germinação e cresce com muita velocidade quando o solo está úmido. Plantando agora, você aproveita o fim do verão para formar uma planta vigorosa e colhe pepinos abundantes no outono. É uma cultura produtiva, fácil de ver resultado e perfeita para quem quer colher muito em pouco espaço, especialmente usando treliça. Para começar, escolha sementes de pepino ou mudas prontas. Se for semear, faça direto no local definitivo ou em copinhos individuais, porque pepino não gosta de ter raiz perturbada. Prepare o solo bem fofo, com bastante matéria orgânica, e escolha um local com sol pleno. Se estiver muito quente na sua região, o pepino também aceita sol da manhã e sombra leve à tarde. Semeie de 2 a 3 sementes por cova, com cerca de 2 centímetros de profundidade, e depois mantenha apenas a muda mais forte. Deixe espaçamento de pelo menos 40 centímetros entre plantas. Assim que a muda estiver com cerca de 15 centímetros, coloque uma treliça, cerca ou barbante para ela subir. Pepino no chão dá mais doenças e frutos deformados, enquanto pepino trepado produz mais e fica mais limpo. A rega precisa ser constante. Pepino que alterna seca e excesso de água fica amargo, torto e com casca grossa. Mantenha o solo úmido e use cobertura morta, como palha ou folhas secas, para segurar a umidade. A cada 15 a 20 dias, faça a adubação de cobertura com composto orgânico ou humus de minhoca, porque pepino é planta que produz muito e exige reposição de nutrientes. Se quiser melhorar ainda mais, adicione cinza de madeira peneirada em pequena quantidade para reforçar potássio. A colheita começa rápido, geralmente entre 40 e 60 dias. Colha com frequência porque pepino deixado grande demais na planta reduz a produção de novos frutos. O ideal é colher jovem e firme, com cor viva. Se você plantar em fevereiro e conduzir na treliça, você terá uma sequência de colheitas por semanas seguidas. É o tipo de cultivo que dá aquela sensação de horta rica, com produção constante e comida fresca todo dia. Batata doce é uma cultura que parece simples, mas quando você acerta o mês, ela vira uma fábrica de alimento. Plantada em fevereiro, ela aproveita o resto do calor para enraizar rápido e entra no outono formando tubérculos grandes. É rústica, tolera falhas e ainda cobre o solo, reduzindo mato. Para quem quer produtividade com pouca manutenção, é uma das melhores escolhas do ano, principalmente se você quer colheita pesada no fim do ciclo. O plantio não é feito por sementes. Você usa ramas. Você pode comprar ramas prontas ou produzir em casa. Um método fácil é pegar batata doce orgânica e colocar na água ou em um vaso com terra úmida até brotar. Quando surgirem brotações longas, corte ramas de 20 a 30 centímetros. Quanto mais saudável a rama, maior o potencial de produção. O ideal é ter pelo menos alguns nós para enraizar com facilidade no solo. Prepare camalhões, que são montes de terra com 20 a 30 centímetros de altura. Isso ajuda na drenagem e dá espaço para os tubérculos crescerem. Enterre as ramas na horizontal, deixando apenas a ponta com folhas para fora. Regue bem nos primeiros 15 dias, porque essa fase é a que decide o sucesso do plantio. Se a rama enraiza rápido, ela vira uma planta vigorosa e produtiva. Depois disso, a batata doce aguenta melhor períodos curtos de seca. Adube mensalmente com composto orgânico e mantenha o canteiro limpo no início. Depois que a rama fecha o solo, ela mesma sufoca plantas invasoras. Só evite excesso de água, porque solo muito encharcado pode apodrecer tubérculos. Se o seu solo é pesado, a dica é plantar sempre em camalhões e usar matéria orgânica para deixar leve. E se quiser tubérculos maiores, mantenha espaço entre plantas para elas não competirem demais. A colheita acontece em 4 a 5 meses. Um sinal bom é quando folhas começam a amarelar e reduzir vigor. Aí é hora de cavar com cuidado e ir abrindo a terra aos poucos, porque os tubérculos podem estar espalhados. É comum se surpreender. Uma única rama pode render várias batatas grandes. Plantar batata doce em fevereiro é segurança alimentar real, com alimento nutritivo e produção alta. Muita gente perde alface porque tenta plantar no calor mais agressivo e vê a planta amarga ou espigando cedo. Fevereiro é ótimo para iniciar as variedades mais adaptadas ao outono, porque a muda cresce com força no calor residual e começa a produzir quando o clima fica mais suave, que é exatamente o que a alface gosta. Com o manejo certo, você consegue colher alfaces bonitas por bastante tempo, com folhas macias e sem aquele amargor típico de estresse. Comece por sementes em sementeira ou bandeja, usando substrato leve e sempre úmido.
Não enterre fundo, cubra bem de leve e mantenha em local iluminado, sem sol direto forte. A germinação costuma ser rápida. Quando as mudas tiverem 4 a 6 folhas verdadeiras, é hora de transplantar. Essa etapa é crucial. Se você demora demais e a muda fica apertada, ela sofre e cresce fraca depois. Escolha mudas vigorosas e bem verdes para melhores resultados. No canteiro, prepare solo fofo, com muita matéria orgânica. A alface é planta de ciclo curto e exige nutrientes disponíveis. Transplante no final da tarde para reduzir choque de sol. Mantenha espaçamento de 25 a 30 centímetros, porque folhas precisam de ar e luz. Se plantar muito junto, aumenta fungo e reduz tamanho. Regue ao redor da planta, sem molhar demais as folhas para evitar doenças, principalmente se sua região tem muita umidade nesta época. A cobertura morta faz muita diferença. Palha seca, folhas secas ou capim seco ao redor ajuda a manter umidade constante e diminui choque térmico. Regue sempre que a superfície secar, porque a alface não tolera falta de água. Para manter crescimento acelerado e folhas macias, faça adubação leve semanal com humus de minhoca diluído, ou adicione uma camada fina de composto a cada 15 dias. Nutriente constante é o que define se a alface fica fofa e produtiva ou pequena e dura. A colheita costuma acontecer em 40 a 50 dias após o transplante, dependendo da variedade. Você pode colher a planta inteira ou ir colhendo folhas externas em algumas variedades, estendendo produção. Plante novas mudas toda semana ou a cada 15 dias para não ficar sem. Em fevereiro, a alface vira uma das melhores opções para garantir salada no outono com qualidade e sem luta, desde que você controle sol forte e mantenha irrigação constante. Cebolinha é uma das plantas mais inteligentes para fevereiro porque cresce rápido, aguenta bem a transição de estação e ainda permite colheitas contínuas por muito tempo. Além disso, ocupa pouco espaço, vai bem em vaso e ajuda no manejo da horta, já que seu cheiro pode confundir algumas pragas quando plantada perto de outras culturas. Se você quer um cultivo prático, com retorno constante e uso diário na cozinha, este é um dos mais certeiros para começar agora. Você pode plantar por sementes ou por divisão de touceiras. O método mais rápido é pegar uma touceira ou até cebolinha da feira com raiz, separar em pequenos maços e plantar. Prepare vaso ou canteiro com terra rica em matéria orgânica, bem drenada e sempre úmida. Faça pequenos buracos e enterre as mudas, deixando o colo no nível do solo. Espaçamento de 10 a 15 centímetros entre maços já é suficiente para formar uma moita forte, que vai rebrotar várias vezes após cada corte. Regue bem nos primeiros dias até firmar. Depois, mantenha a umidade regular, porque cebolinha que passa sede, afina demais e reduz aroma. Uma dica prática é manter cobertura morta leve ao redor, para segurar umidade e reduzir mato. Se você planta em vaso, use um vaso fundo e com furos bons, porque encharcamento prejudica raízes. E se o sol estiver muito forte na sua região em fevereiro, dê sol da manhã e sombra parcial à tarde para folhas crescerem macias e verdes. A adubação é simples e constante. A cada 20 dias, aplique humus de minhoca ou composto em volta da moita. Cebolinha responde muito bem a isso e brota com vigor após cada corte. Evite excesso de adubo forte, porque pode queimar raízes em vaso. Se quiser acelerar, faça adubação líquida leve, sempre bem diluída. E um truque importante: não deixe o canteiro competir com o mato, porque capim rouba água e nutrientes e faz a cebolinha reduzir crescimento. A colheita pode começar quando as folhas estiverem com bom tamanho, geralmente em 40 a 60 dias. Corte sempre as folhas externas e não arranque a planta inteira. Deixe pelo menos 2 ou 3 centímetros acima do solo para rebrotar rápido. Com esse manejo, uma cebolinha vira um cultivo quase permanente, produzindo por muitos meses. Plantar em fevereiro garante formação rápida e colheita constante, justamente no período em que você quer praticidade e abundância na horta. Agora você entendeu por que fevereiro é um mês estratégico. É a ponte perfeita entre o verão e o outono, quando o solo está úmido, o calor ainda ajuda na germinação e muitas pragas começam a diminuir. Se você plantar nesta janela, você não só economiza esforço, como aumenta muito a chance de colheitas grandes, doces e consistentes. E o melhor, com escalonamento, você monta uma horta que produz sem parar, em vez de depender de uma única safra. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual dessas plantas você vai plantar primeiro em fevereiro? E qual você sempre erra a época e quer acertar este ano? Eu leio os comentários e isso me ajuda a trazer vídeos ainda mais certeiros para a sua horta. Considere se tornar membro. Quem é membro tem acesso a benefícios que não aparecem para todos. Clique em Seja Membro e faça parte.